A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos efetuar a leitura dos versículos do 1º ao 7º. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Bendito Deus, conceda-nos, ó Pai, o Teu Santo Espírito, para iluminar a nossa compreensão, para internalizar a Tua vontade de maneira clara, de maneira correta em nossos corações, e para constranger-nos a uma vida prática e piedosa de tudo quanto o Senhor nos ordena, para o nosso bem, para a edificação da igreja e, acima de tudo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses têm sido, no nosso país, dias que trazem uma certa insegurança para todos nós, ao mesmo tempo que abre também um caminho de esperança, de expectativa. Mas é bem verdade que nós estamos como que atentos para ver se as nossas instituições realmente são seguras. Nós, por vezes, nos sentimos desguarnecidos com relação às nossas instituições na área judicial, na área legislativa, na área executiva. Os políticos, por vezes, e a impressão que passa é que são a maioria ou quase todos corruptos. A justiça é morosa, os princípios legais são relativizados, muitas vezes em função de favorecimento de pessoas de um determinado grupo. Falta equidade, o sentimento que prevalece é o de impunidade. E o que acontece é que nós, como população, como povo do país, e aí estamos incluindo não somente os crentes, mas de fato toda a população, tem uma reação que por vezes é a de se alienar, é a reação de praticamente viver quase que um terror psicológico constante, com o crédito fácil a uma série de boatos que surgem a todos os instantes em redes sociais. É um sentimento de vingança, é um sentimento de impor ou de dar abertura a algum tipo de totalitarismo. É também
muitas vezes ideias de anarquia. Agora, voltando para o público, mais especificamente cristão, tendo colocado tudo isso, qual deveria ser de nós, povo de Deus, povo que é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, como deve o crente estar sujeito à autoridade? Como deve ele exercer essa sujeição? Por que e como deve ele se sujeitar aos seus magistrados? Como ele deve se posicionar? O texto lido, basicamente nos 7 versículos, desenvolve uma única afirmação, uma temática única, norteadora, que é: toda autoridade procede de Deus. Este princípio, em primeiro lugar, é o que deve estar na base de tudo que nós pensamos, ou de todas as nossas ações ou atitudes em relação aos nossos magistrados. Aquilo que pronunciamos, aquilo que comentamos nas nossas conversas informais, a maneira como nós nos posicionamos politicamente, como nós exercemos a nossa cidadania, como nós votamos. Por trás de tudo isso está o princípio pétreo das Escrituras de que toda autoridade procede de Deus. Este é um princípio que por muitos séculos foi tido como prevalente, como majoritário na sociedade. Mas na sociedade que eu e você vive, na atual cosmovisão prevalecente, a ideia é que os estados, os governos, tenham surgido de uma peça de ficção chamada contrato social. Algo que pessoas que nós não conhecemos muitos séculos atrás teriam acordado entre si com respeito ao que seria o governo da humanidade. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos obriga, mais uma vez, a relembrarmos este princípio. Deus é o supremo, soberano e rei de toda a terra. O Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mar e os que nele habitam. O Salmo 47, versículo 2 diz: o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. O Salmo 93, versículo 1 diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. E nós passaríamos aqui a noite, a madrugada e o dia seguinte expondo versículos que tratam da majestade, da soberania do nosso Senhor sobre todas as coisas. Ele é antes de todas as eras, e nele tudo subsiste. Quando nada havia, Deus era eternamente, de forma que tudo que existe veio a existir a partir dele, com a força poderosa do seu querer e da sua palavra. Tudo criou Deus e o criou para a sua glória, de maneira que tudo está sujeito a Deus. Nós que estamos debaixo dos grilhões do tempo cronológico, por vezes nos perguntamos se é assim realmente, porque os nossos olhos carnais limitados veem um certo poder paralelo, por vezes dominando, aparentemente superando o que vem a ser a influência da igreja, o que vem a ser a influência da pregação da palavra. E nós pensamos, não é a própria Bíblia que diz que Satanás é o príncipe deste mundo? Meus irmãos, a palavra de Deus não diz isso, a não ser debaixo do entendimento que ele é, com efeito, príncipe, porém um príncipe que usou de usurpação, um príncipe que instituiu um principado parasita, paralelo
àquele poder genuíno e aquele poder que continua governando sobre toda a terra. Nada escapa ao controle de Deus, nada escapa ao seu plano eterno e soberano, de tal maneira que a própria Bíblia também claramente nos conforta de que o reino deste mundo já passou, que Satanás será derrotado, assim como todo o sistema a que chamamos de mundo. E diz ainda a passagem de Apocalipse: para ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Passagem inclusive eternizada pela cantata de Handel, né, conhecida como Aleluia de Handel. Pois bem, ainda assim nós perguntamos: será autêntico, será lícito que nós tenhamos governantes humanos sobre nós? Não deveria, nesse caso, então, Deus nos governar diretamente? Não deveríamos viver uma teocracia? Não deveríamos estar sujeitos somente a Deus e não ao homem? O estadista e teólogo holandês Abraham Kuyper menciona no seu livro Calvinismo, no qual ele trata a respeito da cosmovisão reformada, a visão do mundo que o calvinismo possui e como isso influenciou não somente a religião, mas a vida como um todo. Ele diz que, de fato, no princípio era assim: Deus governava sobre o homem, era Ele, de fato, o seu governante direto, mas houve uma brusca interrupção naquilo que seria um grande governo divino sobre a terra, talvez com alguma estrutura patriarcal, do qual esse governo então fluísse, mas nada de magistrados, nada de reis, presidentes, senadores, etc. A brusca interrupção da qual estou falando foi a queda. A queda tornou impossível, dentro de um contexto humano, que Deus, sendo Ele invisível e não sendo mais aceitos pelos corações humanos, o supremo regente das nossas relações humanas. O pecado tornou impossível com que nós também nos relacionássemos, homem para homem, de uma forma amigável, de forma que estados ou um governo mundial, principalmente, não seria de forma alguma possível. As disputas constantemente inviabilizariam isso. Nós sempre ouvimos falar de estratégias de poder, de dominar o mundo. Isso é bem comum, inclusive no meio da ficção, né, das histórias em quadrinhos, mas alguns elementos aí caricatos, como o presidente da Coreia do Norte, e a gente imagina, né, que não possa existir, mas existem pessoas que pensam em dominar o mundo, né, o Estado Islâmico, enfim. Bem no início da civilização humana houve um projeto como esse, de resgatar, né, essa ideia de um Estado mundial. O que aconteceu? Deus, pela sua graça e misericórdia, fez com que aquele projeto de se construir uma torre para que a população não se dispersasse e pudesse então haver ali um governo patriarcal, ela fosse por completa destruído. Deus então confundiu as línguas e aquela população pretensiosa, arrogante, foi dispersada, e é bem provável que dali tenham surgido então os estados e os governos. Deus, resumindo então, Kuyper diz que desta forma, o governo é por certo algo instituído por Deus, mas não é algo orgânico, não é algo que seria de se esperar, algo natural, decorrente da nossa condição como criaturas criadas perfeitas à imagem e semelhança de Deus. A queda impôs agora um governo no seu aspecto mecânico. Governo é uma intrusão mecânica, algo artificial, mas que Deus usa, e usa com alguns limites e propósitos bem estabelecidos. O governo serve para, como o próprio texto nos ensina,
para castigar o que pratica o mal, serve para proteger a soberania de uma nação, dentro dos limites do seu território, proteger uma instituição como, por exemplo, o Estado Democrático de Direito. Existe para conter, como é particular, precisamente uma característica da graça comum de Deus, conter o avanço do mal no mundo. É por isso que a Bíblia diz claramente: os governos são ministros de Deus. Essa palavra ministro, inclusive, não é no grego a mesma que é usada para diácono. Normalmente nesse caso aqui é liturgos, o que é também uma outra palavra traduzida tranquilamente por ministros, mas que tem uma ideia mais religiosa. Ou seja, são de fato pessoas que exercem como instrumentos na mão de Deus o governo, para que haja inclusive culto, né? Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de culto e etc. Esses limites, eles não podem jamais ser extrapolados pelos governantes. São limites objetivos, são limites dentro de certos propósitos. É o próprio Kuyper também quem acaba, de uma forma bastante clara e coerente, nos explicando como Deus então exerce a sua soberania dentro dos relacionamentos humanos. A Igreja Católica por muito tempo quis impor a autoridade da Igreja sobre a sociedade. Nós vemos uma ruptura clara disso com o advento da Reforma, porque a compreensão que os reformadores tiveram à luz da Bíblia é que Deus não usa uma instituição humana para se fazer representar sobre toda a raça humana, mas Ele concede, dentro de esferas diferentes, a autonomia, para que dentro dessas esferas a sua soberania seja ali representada. Essas esferas são conhecidas por nós: a igreja, o Estado, a família, a indústria, a escola, e por aí vai. São mais de 10 que poderiam ser aí identificadas. Essa é uma visão não apenas de mundo, mas de vida. É uma biocosmovisão que a literatura acabou por chamar de soberania em sua própria esfera. O presidente da República, ele é mandatário de um poder concedido por Deus em sua soberania, e dentro da esfera do Estado essa soberania é legítima, assim como dentro da família, né, que é regida por um princípio fundante da genética, né, das relações aí de parentesco. A figura do pai ou dos pais é também legítima no sentido de exercer ali dentro a sua autoridade. Na escola, o diretor, né? Na indústria, o capitalista lá, o seu presidente e etc. Há intersecções, sem dúvida, mas não há interferência direta, e quando existe essa interferência, existe obviamente uma usurpação, uma extrapolação dos limites que Deus colocou. Isso posto, né, fechando esse primeiro tema que explica que toda autoridade procede de Deus e como ela procede até chegar aos nossos magistrados, surge um outro lado dessa mesma questão, a pergunta que não quer calar. O versículo 2, ele diz o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O princípio básico por trás desse versículo é que a oposição à autoridade é condenada. Resistir à autoridade é resistir à ordenação de Deus. Veja, este é um princípio básico, este é um fundamento claramente expresso
pelas Escrituras. Ele fundamenta isso, o apóstolo, sob a inspiração do Espírito Santo, fundamenta isso dizendo que os governos ou os magistrados não devem ser temidos por aqueles que fazem o bem, porque sendo o poder vingador de Deus, sendo a espada de Deus, eles servem para punir o mal, conter o avanço do mal, ao mesmo tempo que recompensar o bem. O apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, tratando do mesmo tema, fala que o cristão não deve ser punido ou sofrer na mão da autoridade por ter praticado mal. Deve sofrer não por ter roubado ou feito qualquer coisa desse gênero, mas se sofrer, que seja injustamente, no caso, não por ter feito mal. Bom, portanto, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Respeitados os limites, respeitados os propósitos pelo qual Deus instituiu e no local em que Deus instituiu esta autoridade, é assim que deveria funcionar, e é assim que, independentemente se esta autoridade é uma autoridade ímpia ou crente, via de regra é o que vai acontecer. Nós temos casos emblemáticos na própria Bíblia, como por exemplo o caso de Ciro, o grande imperador Medo-Persa, que invadiu a Babilônia, destituiu os sucessores de Nabucodonosor e possibilitou o retorno do povo de Judá que estava exilado na Babilônia para a terra prometida. A palavra de Deus nos diz, conforme o registro no livro de Isaías, que ele era servo de Deus, a despeito de ser um rei ímpio. Pois bem, devemos obedecer à autoridade, não resisti-la, também porque é ministra de Deus, como nós já adiantamos. No caso aqui, ele usa a palavra vingador e explica que o governo tem uma prerrogativa dada por Deus que não é dada ao cidadão comum. De fato, seria proibido ao cristão, como pessoa física, exercer algo que Deus conferiu legitimamente ao Estado constituído, que é o poder da espada. O poder da espada, entre outras coisas, é a prerrogativa de manter um exército, de fazer guerra, de ter poder de polícia, de decretar um estado de sítio, se isso for necessário, de inclusive aplicar as penas previstas em lei, até mesmo a pena capital, embora esse não seja o assunto desta noite. Mas a questão é que, não sendo legítimo ao indivíduo, é, no entanto, à luz desse versículo, legítimo à autoridade constituída, porque não é uma questão de vingança, mas uma questão do Estado exercendo o papel de vingador da parte de Deus para castigar o que pratica o mal. O paradoxo é aparente, porque todas as nossas ações enquanto indivíduos devem se reger pelo amor, mas ao Estado Deus outorgou a espada. Mas a pergunta que não quer calar continua, e é a seguinte: mas e se o Estado exigir obediência fora dos limites dos propósitos para o qual foi instituído por Deus? E se ele exigir lealdade que é devida exclusivamente a Deus? Em outras palavras, e se ele extrapolar a esfera na qual ele tem soberania dada e também delimitada por Deus?
Alguns versículos do livro de Atos já nos dão uma pista muito clara. Quando Pedro e João estiveram diante do Sinédrio por terem curado um homem coxo, lá em Atos 4,19, eles respondem àquele conselho o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles estavam diante de autoridades. E posteriormente, quando eles são novamente presos por estarem pregando a Cristo, a pregação esta que havia sido proibida por aquele mesmo Sinédrio, eles afirmam em Atos 5,29: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, isto agora fica bastante óbvio para nós. Se a autoridade emana de Deus, se Ele é a fonte primária de toda autoridade, nenhuma autoridade que Ele constituiu pode ser maior do que a autoridade de Deus. Assim, se extrapolando os limites dados por Deus, esta autoridade em algum momento nos colocar em confrontação com a obediência, a lealdade, a adoração que deve ser dirigida somente a Deus, evidentemente nós como cristãos devemos nos opor. O apologeta Francis Schaeffer, fundador da L'Abri Fellowship, traz uma ilustração no seu livro Como Viveremos. Esse livro também foi transformado em uma série de filmes, que na Suprema Corte da Suíça, fica na cidade de Lausanne, no seu hall de entrada existe uma grande pintura, cujo título é Justice Lifts the Nations, ou seja, a justiça soergue as nações, do ano de 1905, pintada por Paul Robert. Esta pintura, ela fica bem na entrada, para que sempre que um juiz ou um colegiado de juízes adentrasse a corte para um julgamento, pudesse refletir o que é que ele estava fazendo ali, ou onde fundamentava o seu julgamento, para que não fosse um julgamento arbitrário. Então aquela pintura tem juízes olhando para a figura encarnada da justiça, né? A figura personificada daquela famosa mulher segurando uma balança. No entanto, aquela mulher que personifica a justiça não está pintada com os olhos vendados. Ela não tem os olhos vendados. E a espada que normalmente ela segura na outra mão não está empunhada apontando para cima. Ao contrário, ela está apontando a espada para baixo, em direção a um livro que está escrito assim no seu título, La Loi de Dieu, ou seja, a lei de Deus. É, portanto, a Bíblia, o livro para o qual ela está apontando. O significado dessa pintura é que a Bíblia é a base não somente para a moral numa sociedade, mas também para as leis, possibilitando julgamentos não arbitrários. O mesmo conceito apresentado por Paul Robert nessa pintura foi expresso séculos antes por Samuel Rutherford, da Escócia, que escreveu um livro chamado Lex Rex. Lex Rex é latim, significa a lei é o rei. O princípio que ele estabelece com esse livro, e que é adotado pelos países do norte da Europa, países que foram beneficiados mais pronunciadamente com a reforma protestante, é que, de fato, governa sobre um Estado a lei. E ninguém está excluído da lei. Todos, inclusive o rei, está sujeito
aos efeitos da lei. Se ele transgredir a lei será maior do que ele. A liberdade, ela pode existir sem caos, porque existe o fórum. O conceito de lei, portanto, impede que haja governos aleatórios do homem. A lei impede isso. Em suma, isso era possível e foi possível por muitos séculos nos países do norte, porque a Bíblia era a base da autoridade final na cosmovisão daqueles países. A influência disso foi tão grande que também influenciou a Constituição dos Estados Unidos da América. Um dos seus signatários, que foi John Witherspoon, ele seguiu a Lex Rex diretamente. Isso é bastante claro em alguns dos seus escritos e pronunciamentos. Agora, até mesmo signatários desta independência, que não eram necessariamente cristãos, como por exemplo Thomas Jefferson, ele toma esse ensinamento, mas ele toma pela via secularizada. E como é que Lex Rex chega até nós pela via secularizada? Chega por meio do filósofo inglês John Locke. E Thomas Jefferson destaca naquela declaração de independência alguns princípios que são, por exemplo, direitos inalienáveis do cidadão, o governo por consentimento, a separação entre os poderes e o direito à revolução. Há inclusive uma gravura daquele tempo em que uma serpente é desenhada e escrita assim: não pise em mim, ou você vai ver, ou você vai sofrer as consequências, né? O direito à revolução contra governos tiranos que firam, obviamente, estes princípios. Um autor chamado Kuhlman diz que este versículo, Romanos 13, versículo 2, é talvez um dos mais deturpados da Bíblia. Deturpados por aqueles que querem defender a tirania, deturpados por aqueles que querem defender os governos autocráticos e autoritários, dizendo que qualquer tipo de resistência a um governo seria uma resistência à ordenação de Deus. Mas ele pontua o seguinte, num livro chamado The State in the New Testament, o Estado no Novo Testamento, abre aspas: a obediência que o cristão deve ao Estado jamais é absoluta, mas no máximo é parcial e contingente. Segue-se que o cristão vive sempre numa tensão entre duas reivindicações rivais, que em certas circunstâncias a desobediência à ordem do Estado pode não somente ser um direito, mas também um dever. Esta sempre foi uma doutrina cristã clássica, desde que os apóstolos declararam que deviam obedecer a Deus antes que aos homens. Assim, meus irmãos, convém que façamos algumas aplicações destes dois princípios principais pontuados no texto, a saber, que toda autoridade procede de Deus e que, em princípio, a oposição à autoridade é condenada. É que o povo de Deus deve, à luz do versículo 5, sujeitar-se a essas autoridades, enquanto elas estejam dentro dos limites colocados por Deus, não pelo temor da punição, mas por um dever de consciência. Isso toca diretamente a cada um de nós. Quantos aqui não diminuem a velocidade numa rodovia porque sabem que tem um radar, mas quando não imaginam que tem um radar, extrapolam o limite? Ou quantos deixam de pagar um imposto por não ver a possibilidade de serem pegos pela malha fina? Enfim, isso pode ser aplicado de inúmeras maneiras e cabe a cada um de nós não somente refletir, mas colocar como princípio em nosso coração: sujeitar-se pelo temor, não pelo temor, mas pelo dever
da consciência. Segundo lugar, na nossa aplicação, o versículo 6 diz que é pelo motivo de que a autoridade instituída por Deus é que nós pagamos tributos. É legítimo, assim como é legítimo sustentar o serviço eclesiástico, né, com os nossos dízimos e ofertas, né, manter o salário do pastor, cuidar das despesas administrativas da igreja, sustentar a obra beneficente, enfim, a evangelização, as missões. Também é lícito, na esfera do Estado, pagar tributo e imposto a quem é devido. De forma que, ao sonegar o imposto, não sendo por motivo justo, né, já explicado exaustivamente, isto seria resistir também à autoridade de Deus. Significa também, como uma terceira aplicação, honrar a Deus sobre todas as coisas, porque acima da autoridade constituída está a soberania de Deus, e é a nossa honra, é a nossa devoção, é o nosso respeito e principalmente submissão e temor a Deus que devem permear então a nossa prática e a nossa vida, a nossa atitude, nosso posicionamento com relação às autoridades. Em algumas situações, resistir ao Estado poderá significar honrar a Deus. Na maioria das vezes, não. Na mesma obra citada de Francis Schaeffer, ele faz a seguinte pergunta: de quem é a culpa para que os nossos governos, para que os nossos magistrados, para que os nossos filósofos e a visão de mundo tenha se distanciado tanto da Bíblia, tanto do Evangelho, ao ponto de até mesmo nos países que foram berço da Reforma, imperar uma compreensão hoje secular, materialista da realidade, uma visão de mundo que não faz jus ao esquema criação, queda e redenção da humanidade por Jesus Cristo. Ele diz: a culpa é da igreja. A culpa é da igreja, que falhou na sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. Ela fechou a sua boca, ela não proclamou, ela não denunciou o mal, ela não resistiu ao Estado. E ele cita um exemplo clássico desta falha na igreja, que foi a igreja predominante na Alemanha durante o período do nazismo. Uma igreja que se curvou ao Estado, ao invés de oferecer oposição. A igreja, como aplicação destes conceitos, deve então proclamar a palavra. Ela deve ser sal e luz por meio da proclamação da palavra. Mais do que isso, ela deve difundir a biocosmovisão cristã, e mais precisamente, no nosso caso, reformada, da vida e do mundo, pela proclamação da palavra, pela divulgação de literatura, pela construção, manutenção de escolas com princípios cristãos, para não somente, por um lado, ensinar o beabá, ou por outro, seguir aquela ideia de que em tudo eu tenho que evangelizar, segundo João 3,16, mas fazer algo mais de base, que é difundir a cosmovisão. Devemos exercer, como cristãos cidadãos, a nossa cidadania. Quantas vezes o mal não ocorre porque nós nos omitimos, não somente como cristãos, mas na esfera cidadã, não cumprindo o nosso papel como eleitores conscientes, não nos engajando nas questões do nosso bairro, da nossa vizinhança, não participando das decisões comunitárias. Em tudo isso cabe legitimamente e obrigatoriamente o papel do cristão. É necessário, como igreja, exercermos um ministério profético, assim como os profetas do Antigo Testamento denunciavam a injustiça,
social, denunciavam a corrupção, denunciavam os abusos dos dignatários do poder. Nós, como igreja, também devemos nos posicionar diante das ideias e ações que contrariem a palavra de Deus. E finalmente, meus irmãos, como de uma forma bastante clara, o apóstolo Paulo orienta Timóteo, nós devemos usar de intercessão. É agradável, é aceitável, é esperado da parte de Deus que nós usemos de súplica e intercessão por todos os homens, e especialmente por aqueles que são investidos de autoridade. Quanto tempo você tem separado para orar? Essa já seria uma boa pergunta. Mas quanto tempo você tem separado para orar pelas autoridades, inclusive por aquelas que têm extrapolado os limites e os propósitos da esfera para a qual Deus as designou e, portanto, cometendo abusos? Que nós, como igreja, possamos sim nos submeter a toda autoridade, fazendo isso sempre tendo em vista, acima de tudo, a glória e o louvor do nosso Deus. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém.